Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos gravar 2 Coríntios capítulo 7, uma carta onde Paulo se alegra com a igreja de Coríntios, reafirma o seu compromisso de amor, de fidelidade com aquela igreja, né? Lamenta ter mandado umas duras lá para a igreja, mas ele percebe que até aquela repreensão foi uma coisa positiva na vida deles, porque eles acabaram revendo as atitudes deles e se arrependeram. Então é bastante interessante nós entendermos o que Paulo estava dizendo através dessas palavras em 2 Coríntios, como às vezes uma repreensão vinda de um homem de Deus não deve ser vista como uma coisa negativa, como uma coisa que nos ofende, mas sim uma coisa que deve alertar em nós o sentimento de acordar para aquilo e refletir sobre as nossas atitudes, sobre a maneira como nós reagimos diante de determinada situação e mudarmos o nosso comportamento, né? Porque Deus não tem interesse em nos castigar, em deixar-nos entristecidos. Deus tem interesse em nos alegrar, mas Ele precisa nos corrigir, porque nós somos filhos. Aleluia! Diz assim: amados, visto que nós temos essas promessas, que promessas nós temos? Todas as promessas, né? As promessas do Senhor de salvação, de santificação, de unidade da igreja. Então, visto que você tem tudo isso já prometido e você crê nessas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito. Tudo aquilo que pode atrapalhar o seu relacionamento com Deus, purifique-se disso, afaste-se disso, busque a santidade, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. A santidade só é aperfeiçoada em nós no temor do Senhor. Quanto maior o temor, mais você vai buscar essa santidade que o Senhor pretende que nós alcancemos. Quanto mais a santidade, mais perto você vai chegar de Deus lá no céu. Sabia disso, né? Concedam-nos lugar no coração de vocês. A ninguém nós prejudicamos, a ninguém nós fizemos um dano, a ninguém nós exploramos. Olha, Paulo está dizendo, eu não fiz nada disso, né? Eu não digo isso para condená-los, porque já que eles tinham ficado bravos, ele está dizendo, então você está falando isso para nossa condenação? Ele diz, não, eu não estou falando isso para condená-los. Eu já lhes disse que vocês estão no nosso coração, para juntos nós morrermos ou vivermos. O que quer que aconteça, junto, estamos ligados, osso com osso, como diz na minha igreja. Tenho grande confiança em vocês e de vocês eu tenho muito orgulho. Será que o pastor, seu pastor, diz isso de você? De você eu tenho muito orgulho? Sinto-me bastante encorajado, a minha alegria transborda em todas as minhas tribulações. Paulo não tinha poucas tribulações, mas ele se alegrava de transbordar na própria tribulação, porque quando nós chegamos na Macedônia, nós não tivemos nenhum descanso, foi pauleira mesmo, foi perseguição lascada mesmo que Paulo passou, né? Mas nós fomos atribulados de tudo quanto é jeito, conflitos externos, temores internos, porém, ele diz, Deus, porém, que consola os abatidos. O que Deus faz? Deus consola os abatidos. Você está abatido, meu irmão? Deus é poderoso para te consolar. Consolou-nos com a chegada de Tito. Sempre tem alguém que Deus mostra na sua vida. Sempre tem alguém que aparece na sua vida e que você fala, essa pessoa o Senhor mandou para mim. Essa pessoa veio, entrou na minha vida para me consolar, porque Deus ama fazer isso. Ele usa aqueles que Ele ama para consolar os outros que Ele também ama. Deus usa pessoas na sua vida para te consolar. Então, se você está abatido, não se preocupe, Deus vai mandar alguém na sua vida para te consolar. Aleluia! Olha que coisa linda, né? Com a chegada de Tito. E não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês ministraram a ele. Tito foi ministrado lá na igreja de Coríntios e trouxe essa consolação para Paulo. Ele nos falou da saudade, falou da tristeza, falou da preocupação que vocês têm por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Paulo ficou exultando, né, de alegria, porque o Tito trouxe para ele a alegria daquela igreja, a consolação daquela igreja, as palavras de amor, de saudade
que eles sentiam do apóstolo Paulo. E ele estava entristecido, né? Porque ele tinha mandado uma carta de repreensão, e ele estava entristecido porque sabia que tinha entristecido os irmãos, e Tito foi lá e o alegrou. Mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, eu não me arrependo. Eu escrevi o que Deus mandou. O que Deus mandou falar, eu falei. É verdade que a princípio eu me arrependi, é lógico, né? Quando ele soube da reação que a carta dele causou lá, ele ficou arrependido, ele pensou, nossa, não devia ter feito. Mas depois Deus falou, não, foi eu que mandei, porque eu percebi que a minha carta entristeceu vocês, ainda que por pouco tempo. Não durou muito não essa tristeza. Agora, porém, eu me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque a tristeza levou vocês ao arrependimento. Sabia que às vezes você ouve uma repreensão e aquela repreensão traz tristeza no seu coração, mas depois ela provoca arrependimento. E o que Deus quer? Arrependimento diante dele, né? Pois vocês se entristeceram como Deus queria, como Deus desejava, e de forma alguma vocês foram prejudicados por nossa causa. Ai, que alívio, acho que Paulo disse, né? Foi bom eu ter repreendido vocês, porque essa repreensão gerou arrependimento, e o arrependimento é o que Deus deseja, né? E eles, de forma nenhuma, então, eles foram prejudicados por causa da carta de Paulo. A tristeza, segundo Deus, olha o que ela faz. Ela produz um arrependimento que leva à salvação. Você sabia que muitas pessoas, elas ficam tão entristecidas com esse mundo e com as coisas desse mundo, que elas decidem fazer o quê? Elas decidem buscar Deus. E quando elas decidem buscar Deus, a salvação chega até elas. Então a tristeza, às vezes, produz arrependimento que leva à salvação e não ao remorso. Porque o remorso traz morte para a pessoa. Como Judas, que ele sentiu remorso por ter traído Jesus, e ao invés de se arrepender e buscar salvar pessoas, pregar o evangelho, não, ele preferiu tirar a própria vida. A tristeza, segundo o mundo, ele diz, produz morte. Vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpa, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça sendo feita. Olha, tudo isso provocou aquela carta. Em tudo, vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Assim, se eu lhes escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, que ele, lembra que na outra carta ele repreendeu alguém que tinha cometido um erro, e ele falou assim, chega, basta, já disciplinaram, para de castigar ele, recebam ele em amor, tal. Nem daquele que foi prejudicado, nem o que cometeu o erro, nem o que foi prejudicado por causa do erro do irmão, mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por si próprios como são dedicados a nós, que vocês enxergassem isso, o quanto de dedicação vocês nos prestaram, né? Por isso, tudo nós fomos revigorados. Com tudo isso que aconteceu, trouxe um revigor ao ministério de Paulo. Encorajados, de encorajados nós ficamos mais contentes ainda ao ver como Tito estava alegre, porque o seu espírito recebeu refrigério de vocês refrigeraram a alma do Tito, e ele trouxe isso para nós, aleluia. Eu lhes tinha dito que eu estava orgulhoso de vocês, e vocês não me decepcionaram. Da mesma forma como era verdade tudo o que lhe dissemos, o orgulho que temos de vocês diante de Tito também mostrou-se verdadeiro, aleluia. E a afeição dele por vocês fica ainda maior quando lembra que todos vocês foram obedientes, recebendo-o em temor e em tremor. Alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. É muito importante essa união, né? Essa capacitação que só quem está numa igreja consegue sentir, porque um é o revigor do outro, um é o refrigério do outro. É tão importante nós estarmos unidos, nós estarmos revigorados pelo Senhor, nós sermos animados, nós sermos levantados todos os dias, né? Porque um
é o sustento do outro, um é o apoio do outro, nós somos aqueles tijolos, né, que formam a parede e juntos nós formamos a igreja do Senhor, né? Então ele fala assim, eu fico muito feliz e a minha alegria fica ainda maior e minha afeição por vocês cresce a cada dia, de lembrar, né, quanto vocês foram obedientes, recebendo um servo de Deus com temor e com tremor. Receba um servo de Deus com temor e com tremor. Eu me alegro por poder ter plena confiança em vocês. Como é bom a gente confiar naquelas pessoas que estão junto conosco, aquelas que nos dirigem no altar, aquelas que são responsáveis pela nossa vida espiritual, porque o crescimento espiritual é muito importante. Hoje eu estava numa conferência profética de manhã e eu fui tão edificada naquele lugar, tão edificada, que eu saio de lá e falo, Senhor, eu preciso dar isso para alguém, eu preciso espalhar isso. Chama convergência, é uma convergência onde, né, nós estamos aprendendo lá que tudo converge para Cristo, né? A convergência Jesus é o centro de tudo. Tá sendo muito lindo, né? Essa música que tá tocando aqui, que não tava no programa, começou a tocar sem querer, porque era para ser só fundo musical, mas eu gosto dessa música. Ela fala, ninguém explica Deus, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é lindo, Ele nos edifica, Ele nos transforma, Ele faz de nós pessoas melhores a cada dia, a cada manhã, né? O Senhor fala ao nosso coração e assim nós somos transformados dia após dia, mais pertos à imagem e semelhança dele, que nos formou e que nos fez a sua imagem e semelhança, né? Por Cristo Jesus, o caminho ficou aberto novamente e nós podemos ter acesso ao Pai agora, em nome de Jesus. Que o Senhor fale ao seu coração através dessa carta de Paulo. E amanhã nós estaremos continuando com 2 Coríntios capítulo 8. Se você gostou, deixa seu like, escreve um amém, compartilha com pessoas que você ama. E assim nós vamos multiplicando o nosso conhecimento a cada dia. Aleluia! Um abraço, até amanhã.